Olá, no ar Sala de Visitas hoje sobre crimes virtuais. Como se proteger diante dos riscos? Como proteger os seus filhos? Quais as medidas preventivas? Para falar sobre o assunto, recebemos Jonatas Lucena Pereira, advogado especialista em crimes digitais. Seja bem-vindo, Jonatas. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Com certeza, e também recebo o advogado especialista em direito eletrônico e digital, Renato Falquete Guaracho. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. São cerca de 100 queixas de crimes virtuais por dia no Brasil. Gostaria que vocês começassem explicando quais são os crimes mais cometidos aqui quando se fala em crime virtual. Olha, aqui, segundo chega no nosso escritório, o crime que é mais cometido são as fraudes bancárias. Porém, essa fraude bancária ela não é tão divulgada e entra em segundo plano, que seria as ofensas na internet, que é o perfil falso, que é a injúria racial, que são, ou seja, os crimes que mais são cometidos hoje são ofensas na internet mesmo. Quais são as primeiras providências que as vítimas de bullying, de vazamento de fotos devem tomar? Eu acredito que a primeira providência seja você registrar isso de alguma forma, seja com print da tela, seja fazendo uma ata em cartório e ter como registrar, porque o crime virtual, quando você não registra, dependendo do que for ofensa, é muito fácil a pessoa pagar. Então, se você não registra, você acaba perdendo a prova. Então, o primeiro ponto é registrar de alguma forma essa prova. Sem dúvida, até complementando o que o doutor está falando, é importante também gerar PDF. Eu digo, o doutor falou print, mas eu gosto do PDF, doutor. Por quê? Porque o PDF, quando você gera da página, ele já vem a URL embaixo, a data e o horário. Tá. É um registro. É um registro, sem dúvida. O que é mais utilizado hoje é a ata notarial, como bem o doutor falou. Porém, ela é cara. Uma folha da ata notarial acho que está próxima a R$200. Nem todo mundo tem condições, porque às vezes as ofensas são várias páginas, né, e a ata notarial, além de cara, ela não é indispensável. Ela é uma prova que você precisa fazer, é necessário, mas se você não tiver e tiver outros tipos de prova, como o próprio PDF, que já sai um registro completo, com data, hora e onde aconteceu, ela se sobrepõe à ata notarial e a pessoa não precisa ter esse gasto. Qual o momento que isso se torna um caso de polícia? Eu acredito que quando você se sente ofendido, em primeiro lugar, quando há uma difamação, quando há algum tipo de injúria, quando há um ataque aos seus direitos pessoais, não só isso, quando é um crime de pedofilia. Os crimes em específico, muitos já sabem, pedofilia, tem tráfico de drogas que acontecem através de aplicativos. Mas o mais subjetivo é quando você se sente ofendido, quando tem um ataque à sua honra, quando há algum tipo de difamação, isso pode se tornar um crime virtual. A gente que acessa muito a internet acaba sendo alvo fácil, né? Nós adultos que temos consciência de muitas coisas, somos alvos fáceis. Imagina criança. Então, como um pai, uma mãe devem proceder nesse momento de ter as rédeas mesmo, do que aquela criança está fazendo na internet? Olha, eu aconselho ao pai ou à mãe instalar um programa espião mesmo no computador e fiscalizar tudo aquilo que a criança faz. Muitos são contra, porque dizem que invade a privacidade do menor e tal. Eu entendo de uma forma diversa, por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que o pai deve zelar pela integridade da criança. Então, o pai deve fiscalizar sim o que o menor faz. Ou seja, de que forma? Instalando um programa que captura tudo que a criança faz no computador. Após, ao chegar em casa do trabalho, dá uma olhadinha, ver o que a criança fez, com quem ela falou, o que ela falou. Porque, de repente, a criança está sendo vítima, tem um pedófilo se passando por criança, se passando por adolescente e levando na lábia a criança. Complementando o que o doutor comentou, quando se comete um crime por WhatsApp, por exemplo, a pedofilia num celular de uma criança. Hoje é comum, criança de 12, 13 anos. Se não tem um programa espião, todo mundo sabe que o WhatsApp não dá informação hoje. Então, o programa espião ele é necessário até nesse sentido, porque é muito difícil ele conseguir a informação de outra forma. A pedofilia é o crime mais grave e que é mais cometido contra a criança. Sem dúvida, esse é o crime mais grave e realmente esse crime é um dos poucos aí que dá cadeia de verdade. Ou seja, semana passada mesmo teve uma operação da Polícia Federal aqui em São Paulo. Quando a Polícia Federal está fazendo uma operação, chega em uma residência de um eventual pedófilo e detecta no computador imagens, vídeos, contendo cena de sexo explícito com crianças e adolescentes, dá prisão em flagrante. Então, é um dos crimes que realmente dá cadeia na internet, é crime de pedofilia. Então, aí o pai e a mãe descobrem que o filho
foi vítima de uma tentativa de contato de um pedófilo. O que fazer? Olha, o ideal, se ele já tiver esse registro, se ele conseguiu pegar alguma prova, ele pode ir para uma delegacia. Tem que ir para uma delegacia na hora. Aqui em São Paulo existem delegacias de crimes cibernéticos, mas não são todas as cidades. Então a delegacia comum, em que pese nem todas estarem preparadas para atender, eles vão atender, eles vão tomar as providências e aí vai se instaurar um inquérito contra a pessoa que estiver cometendo o crime. Você falou da criação das delegacias especializadas, né? Essas delegacias mudaram muito esse cenário de crimes virtuais? Olha, infelizmente não, porque eu vou falar por São Paulo, porque infelizmente os profissionais que ali trabalham se esforçam muito, mas eles não dão conta da demanda. Ou seja, infelizmente o governo do estado criou a delegacia, mas não aparelhou a delegacia. Precisa mais? Precisa muito mais, precisa uma equipe 10 vezes maior para poder conter isso aí, investigar. Porque veja bem, eu vou muito na delegacia de crimes eletrônicos, que tem inquéritos lá, o duro é o andamento do inquérito, demora demais. E hoje o Marco Civil da Internet, infelizmente, estipulou alguns prazos. E às vezes a demora no inquérito, né, doutor? Quando o juiz pede a quebra de sigilo, pede dados eletrônicos, já estourou o prazo. Então a empresa não fornece, com base no Marco Civil da Internet, e prejudica toda uma investigação. Então é um conjunto de problemas. Precisa andar junto. Sem dúvida. Essas duas ferramentas de proteção, né? Não só, eles precisam de aparelhos melhores, de produtos melhores, de tecnologia mesmo. Você não combate crime cibernético sem tecnologia. Então você precisa, além de pessoas mais capacitadas, de tecnologia, mais pessoas, porque os crimes cibernéticos acontecem a todo momento. Não é algo que tem um certo espaço de tempo, não são crimes como homicídios, que são espaçados, são em determinadas áreas. O crime cibernético você comete a qualquer momento. Você está ali no Facebook e de repente vem um comentário, que pode ter sido um crime cibernético. Então eles precisam de mais pessoas, eles precisam de mais tecnologia lá dentro. É bem difícil, na verdade, o trabalho com a delegacia cibernética. A sensação é que esse tipo de criminoso está sempre um passo à frente. Isso é verdade? É real? Eles estão sempre já pensando em como conseguir roubar ali um dinheiro do seu banco, da sua conta, enfim. Já estão mais à frente mesmo? Olha, não são todos, viu? Quando se trata de crime bancário, com certeza está um passo à frente. Esses aí tem que estar um passo à frente porque os bancos são muito hábeis e ágeis nesse quesito de segurança, né? Agora, os criminosos virtuais corriqueiros, que são aqueles que ofendem na web, esses não são tão cautelosos e normalmente chegamos até o criminoso virtual com uma ação. São pessoas comuns. O crime virtual, ele acaba sendo um pouco derivado da educação da pessoa. Então, muitas vezes aquele que é mal educado, que não respeita uma pessoa, ele está cometendo um crime virtual e nem por isso ele está preparado para se proteger desse crime virtual. Exatamente. Então, pegando o gancho do que o doutor falou, muitos que acessam a web confundem e acham que a liberdade de expressão te dá o direito de falar o que bem entender contra isso ou aquele, quando não é verdade. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional, porém é uma garantia relativa, ela não é absoluta. Então, ela é relativa a quê? Até o ponto que você ofende terceiro. Quer dizer, falta uma educação na internet, né? A internet chegou, foi introduzida na sociedade sem falar nada para ninguém. Ou seja, aqueles que eram mal educados fora da web, quando chegou a web, permanecem com essa falta de educação, falta de zelo, falta de cautela. E o que acontece? Gera o crime virtual e vai pagar pelo erro. E gera também uma sensação de impunidade que é falsa, né? Porque quem comete crime na internet também paga por isso, né? Paga por eles, mas gera uma sensação de impunidade. Então a pessoa acha que pode fazer o que quer ali, né? Não, mas não pode não. E digo mais, e aquele que curte e compartilha, comete o mesmo delito, viu? É criminoso também. É criminoso também. E a questão da impunidade também vai porque a pessoa não vai tanto atrás. Então muitas vezes, quantas e quantas pessoas são xingadas, injúria racial, e ela não vai atrás disso, ela não vai na delegacia, ela não procura um advogado. Quando se trata de empresa, a empresa sabe dos direitos, ela tem mais conhecimento, ela vai atrás. Mas pessoas comuns, muitas delas deixam passar, não acontece, ou até retrucam cometendo um outro crime. Exatamente. E essa questão de compartilhar, né? É que às vezes a pessoa que está compartilhando aquilo nem sabe que está cometendo um crime ou que está dando sequência a um crime. Às vezes nem lê, compartilha sem ao menos ler, né? Isso é um grande absurdo. Sem ver se é verdade aquilo. Isso. Já tivemos casos até que da morte de uma pessoa no litoral, né? Foi, doutor, de uma senhora. Foi por conta do compartilhamento mesmo. Criaram um boato, criaram um boato mentiroso contra essa senhora. Foram compartilhando, acabaram matando. Encontraram ela, mataram e mataram uma inocente.
E é importante falar, consulta sempre a fonte, porque o que mais existe hoje é notícia falsa de fonte não confiável. Então você tem que confiar na fonte, você vê se é uma fonte boa, uma fonte, um site famoso, um site que tenha essa confiança. E não sai compartilhando qualquer coisa de qualquer um, ou às vezes até as pessoas criam um post específico e falam qualquer coisa e as pessoas compartilham como se fosse verdade absoluta. O que a gente vê muito são aquelas artes criadas, né, por feitas, pessoas né? muito bem feitas e que são repassadas, Exatamente. sem a gente saber se é verdade ou não, sem ir a fundo, né, nisso. Exatamente. Isso é muito sério. E é muito sério e isso prejudica muito. A propagação que tem a internet hoje é avassaladora, não temos ideia aonde vai parar uma postagem hoje. Então, temos que ter muita cautela no que escrevemos, no que postamos, no que compartilhamos, curtimos, porque tem o judiciário hoje, tem uma corrente do judiciário que entende que até o curtir também é passível de crime. Né, doutora? Porque quando curte, você alavanca a postagem. Ou seja, então você está ajudando, favorecendo aquela postagem criminosa. Então existe um entendimento no judiciário hoje que até o curtir é crime, se a postagem for ofensiva. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu queria agradecer muito a sua presença, Renato. Pedir para você deixar o seu contato aqui. Eu que agradeço o convite. Quem quiser saber mais, crimes eletrônicos, em especial em casos empresariais, pode ligar no escritório, o telefone é 11 3051 4599 e também para ter mais informações acessar o nosso site que é www.aithadvocacia.com.br. Muito obrigado, o Jonatas continua com a gente, né? E vamos fazer um lá. rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já! Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre cybercrimes. Continua o bate-papo com Jonatas Lucena Pereira, advogado especialista em crimes digitais. E agora, nesse bloco, recebo o advogado especialista em direito digital, José Antônio Milagre. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, recentemente alguns casos ganharam destaque na mídia, né? Como, por exemplo, os ataques cometidos à jornalista da Rede Globo, Maria Júlia Coutinho, né? Ataques racistas. Também vazaram fotos íntimas do ator Estênio Garcia. Quais foram os desdobramentos desses casos que tiveram uma grande repercussão? Seja em casos de grande repercussão ou casos de não tão grande, nós ainda nos deparamos com uma legislação que é absolutamente ineficaz para fazer frente ao crime digital. Sobretudo nesses casos, né, em que envolve injúria racial, difamação, invasão de dispositivo informático, né? Pena máxima que um criminoso hoje pode receber por divulgar fotos indevidas na rede mundial de computadores é uma pena de 2 anos de detenção, o que certamente lhe leva aí a um cumprimento de pena alternativa, ou seja, ele não vai preso na verdade. Mas é importante destacar que nós tivemos algumas evoluções e esses casos já estão cobertos pela Lei Carolina Dickmann, né? A Lei 12737 de 2012, que pune a invasão de dispositivo informático. Então, aquele que invade, adentra em um computador, em um celular alheio, com o fim de obter fotos, conteúdos privados, ele já responde nos termos da lei, uma pena também considerada branda, mas que já é uma evolução para responder esse criminoso digital. Mas ainda precisa evoluir muito, né? Porque casos como esse, por exemplo, de vazamento de fotos íntimas, isso pode atrapalhar muito sério a vida de alguém, né? Isso pode trazer consequências gravíssimas para a vida dessa pessoa, Com certeza. Nós estamos falando de uma difamação que não se trata de uma difamação comum, como se faz com meios convencionais, mas nós tratamos de uma difamação que é qualificada, praticada por um meio que potencializa a ofensa. Não existe meio que mais potencializa uma ofensa do que a internet hoje, as redes sociais. Como bem discutimos aqui no primeiro bloco, questão de minutos, em questão de horas, esse conteúdo está rodando o mundo todo. São milhares e milhares de compartilhamentos. Então é preciso sim uma resposta ágil para remover esse conteúdo do ar, impedindo que ele continue reverberando, mas principalmente identificar quem está por trás dessa difamação. Quanto tempo demora, por exemplo, para a gente remover um conteúdo que está rodando na internet, um conteúdo, por exemplo, uma foto íntima?
Varia muito, né, doutor Lucena? Hoje nós temos, depende do judiciário, né? Nós somos dependentes do judiciário. Existe uma garantia no Brasil de que nenhum conteúdo é removido extrajudicialmente, a não ser que seja conteúdo pornográfico envolvendo menores ou mesmo os envolvidos. O Marco Civil ele traz um novo ponto, uma melhoria, que a vítima de vingança pornô ela pode notificar diretamente o provedor sem ter que passar pelo judiciário. Então isso agiliza a remoção desse conteúdo. Mas ainda assim, a grande maioria dos casos, nós precisamos de uma ordem judicial, então não se tem um prazo específico para remover de conteúdo. Eu posso tirar em 48 horas, mas também posso demorar dias e até meses para remover esse conteúdo. É verdade. Eu acho que, de grande modo, na maioria das decisões, né, doutor, são concedidas em liminar. Aí tem essa demora, conceder a liminar é 2, 3 dias, imprimir esse documento, chegar até a empresa cumprir, ou seja, pelo menos aí uma semana, a maioria dos casos em uma semana, 15 dias já houve a remoção desse conteúdo. Por exemplo, um caso como esse, daí alguém já deu um print numa foto, já salvou essa foto e aí perde-se um pouco o controle disso. Pode acontecer igual o caso da Xuxa, é um caso sem solução. Sim. Infelizmente, porque muitas fotos e vídeos que é disseminado na web, alguém baixa, depois sem dúvida salva, tem em casa. Né? Existem casos de 1994 e que hoje ainda esse conteúdo volta na rede, né? Então, normalmente, a vítima, ela busca, ela acha que ela vai ter uma ordem genérica de proibição de que nunca mais se circule esse conteúdo dela. E essa é uma garantia que nenhum advogado direito digital pode dar. É impossível. Porque posso fazer uma remoção específica hoje de uma página e amanhã eu tenho um outro conteúdo e isso vai ter que passar pelo juiz novamente, porque eu não posso fazer juízo prévio. O provedor ele não pode sair removendo o conteúdo extrajudicialmente. Então ele aguarda uma ordem judicial. Então, daí porque, quando nós tratamos de crime digital, nós temos que falar de prevenção, porque depois que o conteúdo foi publicado, nós temos esses fatores que dificultam. A prevenção, justamente, que o doutor fala, é esse excesso de postagem, esse excesso de fotos, excesso de vídeo, né, doutor? Porque a quantidade, quando é exacerbada, o risco é muito maior. Então, as pessoas que postam menos vídeos, menos fotos, menos informações, exatamente, está associada à exposição mesmo. Você estava falando do Marco Civil da Internet, que foi aprovado recentemente, né, em 2014, pela Câmara dos Deputados. E o que mudou desde então? Olha, nós tivemos modificações significativas, outras nem tão favoráveis assim. Acredito que o que principalmente foi modificado é o estabelecimento de um prazo mínimo para que os provedores guardem as informações do uso das suas redes. Eu imagino que alguém criava um perfil falso no Facebook, expunha fotos da menor, ou criava um e-mail falso em um Gmail, por exemplo, e quando você acionava esses provedores pedindo informações, ou seja, registros de acesso para descobrir quem estava por trás da ofensa, eles se recusavam dizendo que não existia nenhuma lei no Brasil que os obrigava a tanto. O Marco Civil põe uma pá de cal nesse assunto, estabelece que o provedor de aplicação, WhatsApp, Facebook, Gmail, deve guardar esses registros por 6 meses e os provedores de acesso por 1 ano. Estabeleceu um prazo, embora muito rápido, pelo menos hoje nós temos um prazo mínimo que esse provedor deve guardar e fornecer judicialmente essas informações para que eu possa identificar quem é o autor daquele crime digital. O problema que eu vejo, doutor, em relação ao prazo é o seguinte, o judiciário não é tão rápido assim, não é verdade, doutor? Exato. Então esse prazo de 6 meses para guarda de dados, eu acho que veio numa ótima hora. Porém, o prazo é muito curto, porque um processo dificilmente demora 6 meses apenas. Às vezes, quando não conseguimos uma liminar, por exemplo, vamos conseguir uma ordem judicial em sentença, já passou 6 meses. Ou seja, se a empresa entrar com recurso, esse recurso pode demorar 2 anos. Aí perdemos o segundo prazo, que é o prazo dos 12 meses. Então, o judiciário teria que acompanhar essa evolução da legislação e essas concessões serem mais rápidas, até por conta de não favorecer aí o criminoso virtual. Com certeza. Agora, de maneira geral, quem comete os crimes virtuais? São pessoas do círculo de relacionamento da vítima ou são desconhecidos? Isso é muito variável, né? Não existe, nós que estudamos direito criminal aplicado à informática, há muito tempo a gente tenta traçar uma taxonomia do criminoso digital, qual é o seu perfil, onde ele está, qual é o seu grau de instrução, se ele é próximo ou distante, varia muito de crime. Nós temos, por exemplo, crimes contra o patrimônio,
fraudes financeiras hoje gigantes, que hoje empresas perdem milhares de reais e que nunca viram um fraudador. O fraudador está remotamente em outro país ou em outro estado. Por outro lado, nós temos os crimes atrelados à honra, como a vingança pornô em si, onde há o vazamento de fotos íntimas, em que na grande maioria dos casos é um ex-convivente, um ex-relacionamento, que não contente com esse término, acaba por expondo lá a sua parceira, o seu parceiro. Então depende muito do contexto. Esse criminoso ele pode estar próximo, mas também pode estar distante, nem conhecer a sua vítima. Fazer várias vítimas em questão de minutos no Brasil todo, sem mesmo conhecer as vítimas. Quando se trata da vingança pornô, de crimes contra a honra, a maioria dos casos, pelo menos falando do nosso escritório, é a pessoa do círculo. Os criminosos são próximos que conviveram com a Isso. pessoa Sim. e estão se vingando por algum motivo. Agora, como bem o doutor falou, a fraude bancária, dificilmente. A gente tem que falar também dessa questão do sequestro de dados, que isso vem acontecendo bastante, né? Sem dúvida. E que é quando os hackers invadem, né, o computador, roubam ali uma senha e tal, e sequestram aquela senha e cobram o dinheiro para ter de volta, enfim. Vem acontecendo muito isso? Muito, cresceu muito, pelo menos no escritório, principalmente em órgãos públicos, né? Órgãos públicos normalmente negligenciam, câmaras municipais, prefeituras, negligenciam com segurança da informação e em algum momento recebem um conteúdo, se infectam e o ransomware que nós chamamos, que é essa técnica de você criptografar os dados da vítima e exigir um resgate, ela é extremamente eficaz, né? Nos casos aí que nós tivemos, a reversão da criptografia não foi possível. Ou se pagou o resgate, ou se identificou a autoria do e-mail com o código malicioso para punir o responsável. Esse golpe já movimentou mais de 70 milhões pelo mundo. Sem dúvida. É uma cifra... O crime eletrônico, no geral, hoje ele gera muita cifra, né? Existem estimativas que ele gera mais lucro do que o tráfico de drogas. E é um crime transparente, normalmente não gera aquele impacto. As pessoas se sentem amparadas pelo anonimato das quatro paredes, acreditam que não vão ser identificadas e se sentem motivadas a praticar o crime, como não praticariam um crime real, um crime físico, um crime convencional. Infelizmente, o Estado, a Prefeitura de alguns estados fornecem Wi-Fi gratuito, como é o caso da nossa cidade, nosso estado, sem qualquer controle. Isso é um grande problema. Quando você acessa o Wi-Fi, você acaba abrindo as portas do seu dispositivo, é isso? Sem dúvida. Não só abrindo portas para o seu dispositivo, mas criando um canal para que o criminoso pratique delitos. Eu tenho o Wi-Fi da Câmara, então eu vou me conectar, estaciono meu carro aqui na frente, pratico todos os crimes possíveis, encaminho Trojan, leso financeiramente, publico fotos indevidas e numa investigação, no máximo que vão chegar, vai ser na Câmara Municipal. A Câmara não vai poder apurar quem foi o responsável, ou seja, ele favoreceu. Antes da gente encerrar, eu queria mostrar aqui esses dois trabalhos do José Antônio Milagre. Queria que você falasse um pouquinho rapidamente de cada um. Claro. Perfeito. O Guerra Eleitoral na Internet, né, que é um livro que nós vimos acompanhando a evolução das batalhas que se travam nas redes sociais em período eleitoral. Muitas batalhas legais, outras totalmente ilegais, muitas vezes sendo contratados hackers, criminosos. Nós fazemos um mapeamento do que acontece no submundo da internet em período eleitoral, como são usadas técnicas de guerrilha, fludagem de opinião, de difamação, e o que a lei diz a respeito, como coibir, como identificar esses responsáveis. E o Manual de Crimes Informáticos, tive a honra de escrever com o professor Damásio de Jesus, que justamente faz um panorama geral hoje no Brasil e no mundo, comparando com o direito internacional, de como está a legislação a respeito dos crimes praticados pela internet, pela tecnologia, o que a lei diz, como punir os responsáveis, quais são as técnicas que os hackers, que os crackers, aliás, que os criminosos digitais utilizam e como a lei faz frente hoje a esse crime que cada vez é mais comum, o crime virtual. Então, muito bom. Então, prevenção, né? Prevenção é a palavra, sem dúvida. Sem dúvida. Em crime digital, prevenção deve ser analisada com todo o cuidado possível. Doutor Jonathan, você quer deixar o seu contato? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Para quem quiser mais informações, nosso telefone é 11 2365 9212. O site é lumiadvogados.com.br. Muito obrigada, José Antônio, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade também. Para todos que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, nosso site é direitodigital.adv.br. Okay? Temos blogs, temos um FAQ do cybercrime, ou seja, orientações sobre o que fazer e como agir em caso de vítimas de crimes digitais. Obrigado.
Obrigada a você. E é isso aí, obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.